Olá, tudo bem? Estamos de volta hoje então com o Momento Psi e eu convido vocês para nós falarmos um pouco sobre a importância do inconsciente em nossas vidas e do tanto que o inconsciente acaba norteando as psicoterapias psicanalíticas. Tudo que não sabemos sobre nós mesmos, que fica dentro de nós, acaba se fortalecendo, né? E muitas vezes conduzindo as nossas atitudes, as nossas condutas. O que está inconsciente é aquilo que não sabemos a nosso respeito, mas não é por isso menos importante, muito pelo contrário. Por isso que nas psicoterapias são tão trabalhados os sintomas. Os sintomas é aquilo que aparece do que aconteceu conosco internamente na nossa psique. Então, se nós temos um trauma de infância, por exemplo, um evento bastante difícil que aconteceu mesmo há muitos anos atrás, a gente pode deixar isso guardado dentro de nós, até para o nosso bem-estar, para que a gente não fique consciente disso o tempo todo e sofrendo, e a partir daí tocarmos as nossas vidas como se isso não tivesse acontecido mais. Só que isso fica em nosso inconsciente. E muitas vezes conduzindo muitos de nossos comportamentos, inclusive comportamentos desadaptativos, né, que não nos deixam bem, que não nos fazem bem. Então, muitas vezes quando um sujeito chega na psicoterapia com alguns sintomas, como por exemplo, algum comportamento compulsivo, né, um comer compulsivo, consumo compulsivo, isso é sintoma de algo que ficou lá no inconsciente daquele sujeito. E se não for trabalhado a raiz desse sintoma, né, o que causou esse sintoma, que ficou no inconsciente, até pode-se suprimir esse sintoma, pode-se trabalhar o que está aparente e esse sujeito não ter mais acabar não tendo mais aquela compulsão em razão da psicoterapia. Mas se a causa continua ali na psique daquele sujeito, com uma importância bastante grande, ele vai acabar tendo outros sintomas em razão daquela causa primeira que causou os sintomas anteriores. Então, por isso é muito importante o autoconhecimento. Quanto mais a pessoa conhece a si mesma, e no processo psicoterapêutico isso é muito proporcionado, ela acaba tendo consciência de elementos que estavam no seu inconsciente, dos porquês de muitas de suas atitudes, de muitos de seus sentimentos e emoções. E é só a partir do momento que trazemos para a consciência aquilo que estava inconsciente é que temos a oportunidade de modificar algumas questões em nossas vidas. Até o momento, então, nós não conhecíamos aquilo que nos motivava. Muitas vezes a repetir condutas, repetir comportamentos. Quantas vezes nós repetimos comportamentos dos nossos pais, dos nossos familiares? Quantas vezes algumas famílias têm sintomas semelhantes, né? Os entes familiares se comportam de uma determinada forma, tem um determinado sintoma que não é legal, que é desadaptativo, porque a raiz inconsciente desse sintoma que se repete nessas pessoas, ela acaba governando a vida dessas pessoas. Então, a partir do momento que uma pessoa da família vai lá para a terapia e descobre o que está motivando, ela consegue se modificar. Muitas vezes dá uma mexida naquela engrenagem familiar, né? Porque mudando o papel de um na família acaba mudando o papel dos outros também. Então, às vezes, nem sempre essa pessoa que se torna mais saudável psiquicamente é bem vista no começo, mas acaba promovendo mudanças para melhor na sua vida e na vida dos outros que estão ao redor. Então, essas repetições de conduta que a gente tem durante a nossa vida, elas, com certeza, elas são governadas por elementos do nosso inconsciente. A partir do momento que se expõe essas razões, que se traz para a consciência, podemos fazer escolhas. Claro que nem sempre temos a escolha de suprimir algumas coisas. Às vezes a gente ameniza o efeito que algo tem nas nossas vidas, a importância. Às vezes conseguimos mudar um pouco os nossos comportamentos.
mas sempre é possível se promover algumas mudanças a partir dessas descobertas. E isso muitas vezes acaba sendo um alívio, uma libertação, porque não se trata de não aceitarmos o que nós somos, né? É de descobrir ali na psicoterapia o que está nos conduzindo, o que conduz as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e podermos fazer escolhas. E muitas vezes se trata só de aceitar a si próprio, né? Não precisa se promover mudança nenhuma, mas entender, sou assim porque isso aconteceu, sou assim porque aquele evento me marcou, né? Porque agiram dessa forma comigo, porque foi essa leitura que eu fiz daquele evento. Apenas entender. Então esse processo de autocompreensão também é libertador. Por isso que se diz que a psicoterapia é para todos, né? Não precisa ser só para quem está com um sofrimento muito pungente, né? Com algo grave acontecendo, com depressão, com ansiedade. A psicoterapia, ela acaba nos aproximando de nós mesmos, né? E faz com que a gente possa estar mais no protagonismo das nossas vidas, tomando decisões, aceitando aquilo que não é possível mudar ou que queremos manter, mas fazendo muito mais escolhas, com certeza mais satisfeitos.